Mariana, hoje eu estou com o Thiago e Alcides, da Prisma Orbe. Thiago, fala um pouquinho do início da Prisma. Prisma começou, na verdade, acho que com o Mago, Thiago Santana, Felipe. No começo eles tiveram a ideia de começar a musicar algumas letras que o Mago tinha, algumas ideias também que o Felipe, que o Santana tinha de letras. Depois dessa reunião do pessoal, que viram que estava saindo algumas coisas legais, algumas letras saindo, algumas músicas davam para fazer, surgiu essa ideia, né, de reunir e tentar ver como é que se dava para formar uma banda, né? E chamaram Tarcísio, que é o irmão de Thiago Santana, para tocar baixo, e a princípio Sandro batera. Aí eles começaram a ensaiar, fizeram ainda 2 shows. Aí como eles ensaiavam lá dentro de casa, de uma bateria no quarto da gente, aí eu tinha que, de certa forma, ser acordado toda vez que ele tinha que ser ensaiado, porque normalmente era de ensaio dia de domingo ou de sábado de manhã. Então eu acabei sendo agregado à banda junto depois, já que já estava lá mesmo, aí já fui incorporado à banda. Aí depois de alguns shows, o Tarcísio optou por sair, aí Berg entrou no lugar de Tarcísio, também no baixo, e depois Berg saiu de novo, aí Volão que está aí de lado, entrou, substituindo também. E depois do show da Prisma Convida, o pessoal dos metais tocaram naquela ocasião, e como ficou legal, a gente acabou agregando mais gente. Aí fica aí, é como uma agregação geral aí na banda. E qual é a origem do nome Prisma Orbe? O que significa? Isso aí nem eu sei, né? Várias versões aí, várias versões, mas assim, em linhas gerais, se fosse simplificar, a meu ver, Prisma é como se fosse olhar, ou se relacionado com várias maneiras de olhar alguma coisa, e Orbe é mundo, né? Então, de certa forma, como se fosse diversas formas de se perceber o mundo, no sentido musicalmente, pode ser até relacionado, pode ser até tratado como paralelo às próprias influências da banda, até como as próprias sonoridades da banda, que é de certa forma muito misturado, muito agregado, vários sons, vários estilos que cada um gosta de escutar, cada um tem uma certa afinidade e acaba juntando tudo e tentando fazer um som. Vai voando agora, sem sair do chão, um horizonte, um mar, quente o verão. Traz o que tu queres, me diz qualquer bobagem. O mundo ainda gira em volta da vida. Daquela leva de bandas que surgiram na época do movimento do Silêncio Interrompido, a Prisma é que hoje está em atividade. Desde esse início até hoje, como é que tu vê o cenário alternativo de música underground local? Você? Olha, um cenário dessas bandas alternativas sempre foi, de certa forma, sempre teve dificuldades. Eu acho que tanto aqui, eu acho que em qualquer local, eu acho que aqui em Pernambuco, talvez até a nível do Brasil, sempre essas bandas iniciais sempre enfrentam dificuldades. E aqui particularmente tinha essa dificuldade de encontrar locais em que pudessem ser apresentadas. Antes, por exemplo, do movimento de silêncio, era um pouco difícil. Naquela época que o Silêncio Interrompido começou a ser constante, todo mês aconteciam os eventos, de certa forma abriu um espaço bom para que as bandas se apresentassem. E com isso, várias bandas acabaram surgindo e acabaram se estendendo assim, passando um certo tempo em atividade. E dentro dessa leva de bandas, a Prisma também está inserida nisso aí. Eu não me lembro de cabeça, mas a gente tocamos lá várias vezes, lá no Silêncio Interrompido, certo? E assim, eu acho que o cenário de bandas, elas vêm, de certa forma, depois de algum tempo que o Silêncio acabou, deu uma caída, mas eu acho que nunca morreu. Acho que atualmente várias bandas estão surgindo aí, estão voltando ativa, né? Sim, eu acho que na verdade nunca parou. Talvez é um pouco inerte, principalmente devido a esses locais para a gente se apresentar, que eu acho que dificuldade de tocar e tudo mais, vai. E eu acho que também principalmente pela questão de ser da banda em si, de certa forma existe uma estrutura um pouco maior do que outros tipos de manifestações artísticas, como uma poesia, que é muito mais fácil. A gente pega um microfone, ou nem um microfone mesmo, até no meio da rua a gente pega uma
um local que a gente queira e dá para fazer um recital, por exemplo. Como a música de certa forma existe um pouco mais de estrutura para que a gente faça apresentações, de certa forma dá uma dificultada, mas a meu ver, principalmente depois dessa disseminação das mídias, de acesso a meios de comunicação por internet, que facilitou tanto acesso a materiais para a gente conhecer outras bandas que estavam no cenário, como para divulgar, como também até para gravar. Prova essa que, por exemplo, a Prisma, uma das primeiras gravações que a gente fez foi no meio lá em casa. A gente pegou o microfone no quarto, conseguiu colocar lá e fizemos uma demo, coisa que há, sei lá, 15, 20 anos atrás era impossível fazer. Então, de certa forma, eu acho que deu uma certa parada, mas acho que nunca morre. Eu acho que é uma coisa que está intrínseca, acho que dentro do cenário aqui, por exemplo, de Goiânia, a meu ver, eu tenho uma percepção que aqui a cidade é um celeiro de pessoas que, de certa forma, se sentem indignadas e se sentem com um instinto, com a consciência artística ainda aflorada e que nunca vai parar, acredito eu. Acredito que pode ser para olho de alguém que tem até parado, mas a meu ver só está um pouco latente, aguardando só outros tipos de movimentos, como por exemplo o caos, como por exemplo o silêncio interrompido que houve em outra época, surgir para que esses sentimentos, que essas coisas aflorem e que surjam aquilo que na verdade já está latente, acho, dentro da cidade. Quais são as influências da Prisma, as influências musicais? A gente sempre toca de tudo, né? Cazuza, Legião Urbana também, que é uma coisa que o pessoal gosta bastante. Thiago Alberto pode falar um pouco mais, porque já é muito mais antigo, né? Participou da criação de músicas e tudo mais, ele já tem eu acho que, assim como o próprio nome já diz, como a gente tinha até comentado anteriormente sobre as influências, ela é tão diversa quanto a sonoridade que a gente faz. Acho que cada um da gente tem uma particularidade, por exemplo, eu acho o Felipe muito mais puxado para um lado meio Arrego Barnabé, meio Jade Macalé, misturado com sons mais psicodélicos que já tem uma certa influência. Thiago Santana já é outra história, já é uma coisa mais Cazuza, uma coisa mais misturado também com samba, misturado com umas percepções por exemplo, de música brasileira. O Mago também tem várias influências. Eu acho que como todo mundo tem influências parecidas, mas ao mesmo tempo também muito distribuídas assim, acaba que para definir tanto as influências quanto definir a própria sonoridade da banda, é como se a gente olhasse um caldeirão de coisas que tá na mente de cada um deles. Com cada um deles toca, ele coloca para si. Exatamente. Eu acho que, a meu ver, quando a gente toca, a gente de certa forma coloca dentro da sonoridade tudo aquilo que a gente escuta, né? Todas essas nossas influências. Mas assim, a meu ver, eu acho que é muito samba, música brasileira, tanto música brasileira puxado mais para MPB, mas também misturado com esse movimento da década de 80, mas também misturado com alguma coisa psicodélica. Eu acho que é um caldeirão de coisas, eu acho. Qual a importância, como é que vocês dizem a importância do movimento Caos para o cenário de música local? Não, é um movimento que vem com com uma estrutura muito grande, né? Uma coisa que a gente nunca teve uma oportunidade assim de tocar num show tão grande, com tantas outras bandas de outras cidades e tudo mais. Vai ser uma coisa muito legal e estamos esperando um dos melhores shows possíveis da Prisma Org, com um belo repertório aí sendo bem ensaiado já. Se Deus quiser, vamos pra cima agora. Quando anoitecer a tua
agradeço a participação de vocês e peço para vocês deixarem um recado pro pessoal que vai vir assistir o show da Prisma. E aí galera, vamos chegar no Caos, que vai ser um projeto muito bom. Show com várias surpresas e tudo mais. Vamos chegar lá. Vamos embora, leva a birita aí que a gente tá por lá.